Calma na luta é sempre um sinal de força e confiança, enquanto a violência, pelo contrário, é a prova da fraqueza e da falta de confiança em si mesmo. É necessário guardar-se de confundir a fé com a presunção. E aqui é outra dica importantíssima. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que possui, deposita sua confiança em Deus, mais do que em si, pois sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem Ele. É por isso que os bons espíritos vêm em seu auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigo cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. Aqui a gente tem várias lições para tirar dessa parte do Evangelho. Show. Não é que é sonoplastia aqui. Vamos conectar ele no manual. Vamos ser. Vamos lá. A gente tem que entender que ninguém está sozinho. Deus, através de todos os espíritos de luz, guiados por Jesus, que comandam o nosso planeta, estão olhando por nós. Ninguém, nem o pior dos homens que esteja sobre essa terra, está sozinho de algum espírito que o quer bem. Ninguém. Se vocês pensarem no pior homem que já passou sobre a terra, ou que está sobre a terra hoje, ele não está sozinho. O que acontece é que ele não está sintonizado na rádio certa. Nós temos à nossa disposição todo o amor de Deus através dos seus emissários, através dos espíritos de luz que trabalham em nome de Jesus. E a gente tem que ter fé para acreditar que eles estão com a gente. Quando a gente se sente sozinho, quando a gente acha que a gente está sozinho, é uma ilusão. Nós nunca estamos sozinhos. Se a gente não vê os espíritos, é porque a gente não é para a gente ver os espíritos, mas eles estão aí. Nenhum pai deixa um filho sozinho. Nenhum pai e mãe desassiste filho. Deus faria isso com a gente? Não. Deus não faria isso com a gente. Portanto, a fé que eu quero trazer para nós aqui hoje, nessa noite, é a fé que existe dentro de cada um de nós e que é como se fosse uma mágica. A gente precisa se permitir senti-la. A gente precisa se soltar um pouco das amarras do mundo que nos cega, que nos prende, que nos acorrenta, que nos faz achar que o mundo, que a vida é o mundo. A vida é muito maior do que isso aqui. A vida vem de muitos milênios e vai para milênios para frente. A gente não pode achar que isso daqui é toda a realidade. A gente precisa acreditar em nós, acreditar em que existe Deus e que Deus está olhando por nós aonde quer que nós estejamos, mesmo quando a gente não acredita nele, porque ele nunca deixa a gente sozinho. Agora mesmo, todos os nossos espíritos protetores estão aqui com todos nós, esperando que a gente coloque a nossa fé em ação. O que cada um de vocês veio procurar aqui? Seja lá o que for, vocês podem conseguir. Jesus disse aqui para nós. Agora, tem uma coisa, que é a presunção.
E tem outra, que é a forma que a gente pede e aquilo que a gente recebe. O que precisa ficar bem claro é o seguinte: a gente tem o poder de fazer o que quiser, de direcionar a nossa energia, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança para o lado que quiser. Conforme ela for para o lado bom, espíritos do bem nos ajudam. Conforme ela for para o lado mal, espíritos do mal nos ajudam. E colheremos os resultados de qualquer um dos lados que a gente for. Se vocês colocarem a fé de vocês em uma oração, sozinho no quarto de vocês, à noite, antes de dormir, e orarem de coração. Quando eu falo orar de coração, não é assim. Deitou, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Não é isso. Não é que não seja Pai nosso, não quero dizer isso. O que eu quero dizer é que quando a gente fala de coração, a gente fala diferente. Pede de verdade, porque você vai ser atendido. Agora, o que tem que separar nessa história? O que a gente precisa, o que a gente merece, no tempo que a gente merece. Jesus, quando ensinou o Pai Nosso para nós, ele disse o seguinte: seja feita a sua vontade. Ele se refere a Deus. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Ele não falou assim, seja feita a vontade do homem, assim na terra, os céus que deixa para lá. Portanto, o que acontece com nós na nossa vida é fruto do que a gente fez no passado. A gente só colhe o que a gente plantou em outras vidas, se não foi nessa. Mas é o melhor que a gente tem. E quando a gente pede para Deus nos ajudar numa empreitada, eu quero conquistar um emprego melhor, eu quero melhorar de vida, eu quero curar uma doença, eu quero sair da depressão, eu quero ter alegria na vida, e aquilo não vem exatamente da forma como a gente quer, é a vontade de Deus, o que não é ruim. A gente precisa ter humildade para entender a fé em ação. Porque o que acontece? Por que as pessoas descreem da fé? Perdem a fé, muitas vezes. Porque perdem algo, acreditam que são capazes, começam uma empreitada, começam um caminho, vêm as dificuldades, ou cai porque os espíritos do mal ficam assobiando na sua orelha e você cai na conversa deles, ou cai porque a coisa não acontece exatamente como você pediu, como você imaginava, portanto, você acha que você não está sendo atendido e perde a fé. Quando você perde a fé, você não anda mais. Portanto, quando a gente tem fé e pede alguma coisa e vai atrás de alguma coisa, é preciso também ter fé que aquela coisa vai chegar quando ela tiver que chegar, e que Deus sabe a hora dela. A gente não tem horário, a gente não sabe a hora. Alguém aqui sabe a hora que vai morrer? Não, mas Deus sabe. Alguém aqui sabe se amanhã vai chover? Que hora? Mas Deus sabe. Deus sabe tudo. Fica claro no Evangelho durante várias passagens que nenhuma folha cai da árvore se ele não souber. Portanto, quando a gente pede algo, quando a gente vem aqui no centro, faz uma oração, pede algo para Deus, a gente precisa ter em mente que Deus está nos ouvindo. Só que o tempo dele não é o nosso tempo. Tem gente que pede alguma coisa nessa vida e vai demorar quase que a vida inteira para ter aquilo, para conquistar aquilo. Se conquistar numa vida, significa que a gente não está sendo ajudado? Não. Significa que nós não temos o amparo do plano espiritual? Não. Isso significa que a gente pediu em 10 minutos aquilo que a gente vai receber em uma vida. Eu gostaria de falar uma experiência que eu tive a respeito disso, de pedir, né? Que às vezes nós nem precisamos pedir nada, porque Ele sabe que nós precisamos, na verdade, né? Então, já aconteceu várias vezes comigo, de eu dizer assim para ele, com uma filha minha: nossa, estou precisando de tal coisa, mas não vai dar, não temos chance. E aquilo, de alguma forma,
vem para mim. Eu não preciso pedir. Veja só, que interessante. Entende? Então, mas eu percebo isso. E provavelmente isso acontece com outras pessoas, porque eles não percebem. Percebe? Que ele ouviu o seu pensamento, a sua vontade, e você está merecendo. Né? Pois é. Eu acho que nós não temos que pedir nada para ele. Só força, sabedoria, né? E saúde, a gente precisa. Tudo mais ele sabe que nós precisamos. E Verdade. nós temos que merecer, como você está dizendo, né? Chegar a hora do merecimento, não precisa pedir. Pois é. Agora, a fé para entender que isso está em ação é que é importante. Exatamente. Observar. Quando a gente fala de fé, fala principalmente de força mental. Acreditar naquilo que a gente não consegue. Porque você precisa ter fé para saber que se você pegar uma faca e passar na sua mão vai cortar? Precisa? Precisa. Você precisa ter fé para saber se você pegar um martelo e bater no seu pé vai doer? Não. Você precisa ter fé para saber que se você acordar tarde, você vai chegar tarde no trabalho? Não. Mas você precisa de fé para saber que se você batalhar na sua melhora individual, você vai vencer apesar das dificuldades. Porque é da lei. O progresso é a lei do universo. Vou ler mais uma parte. A fé é humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades. Em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras, o homem de gênio, que persegue a realização de um grande empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve triunfar. E essa certeza íntima lhe dá extraordinária força. Veja bem, estou lendo o Evangelho, isso é no Espiritismo. Fica claro nessa parte aqui, principalmente nesse texto, nessa parte do texto. O homem de gênio que persegue a realização de um empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si, não é fora, não é nos outros, não é ninguém, em si, que pode e deve triunfar. Portanto, a fé é de dentro, não é de fora. O homem de bem que, crendo no seu futuro celeste, quer preencher a sua vida com nobres e belas ações, tira da sua fé a certeza da felicidade que espera, a força necessária, e ainda neste caso se realizam os milagres da caridade, do sacrifício, da abnegação, e por fim, não há mais inclinações que, com a fé, não possam ser vencidas. Então aqui, os Espíritos colocam para nós duas vertentes da fé. Uma na fé humana, uma na fé divina. O magnetismo, e aí a gente tem que falar das energias da mente, onde você sintoniza o rádio, que eu falei aqui agora há pouco. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé. Quando posta em ação, é pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que antigamente foram qualificados de milagres. Jesus, no começo aqui, quando ele fala que os discípulos não curaram o moço, que ele fala, homens de pouca fé. Se você entra numa ação acreditando que não consegue, você não vai conseguir. Agora, tenta entrar acreditando que vai conseguir, para você ver o que vai acontecer. Você vai conseguir. O que acontece com muitos de nós é que a gente não tem ciência da fé, do nosso poder, da nossa força, portanto nem começa. Acha que não é para nós, que aquilo não serve, não dá, que a gente não consegue vencer uma doença, que a gente não consegue vencer um mal, que a gente não consegue vencer uma dificuldade. Tirando pelos tempos atuais, que a gente não vai conseguir passar por essa situação toda que se encontra o mundo, especificamente o nosso país. Homens de pouca fé. A gente não pode entrar nessa.
A gente tem que descobrir o poder que tem em cada um de nós. Todas as pessoas que fizeram grandes atos nesse planeta foram pessoas de fé, antes de mais nada. Foram pessoas que acreditaram que conseguiriam, portanto conseguiram. Se você acreditar que não consegue, minha recomendação é não dê o primeiro passo. Só dá o primeiro passo quando você tiver certeza que consegue. E só para você ter certeza que consegue, basta ter fé. Pensa que o plano espiritual nos acompanha o tempo inteiro. Está conosco para quando a gente precisa. Mas para eles nos ajudarem, para eles de fato entrarem na nossa vida, para eles de fato nos intuírem a tomar as melhores ações, para eles de fato nos ajudarem quando a gente está cansado, porque o mundo judia. O mundo é prova, nós estamos aqui para brincar. O mundo nos testa o tempo inteiro. Quando isso acontece, o que a gente precisa fazer? Ter fé. Eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo e que quiserem por sua vontade, a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, e que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. O que ele quis dizer para nós aqui? Palavras dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo. Que se a gente colocar em ação o nosso poder, a nossa fé, nós realizaremos coisas que hoje são ditas, que são feitas por prodígios, por pessoas ditas especiais, quando na verdade pode ser feita por pessoas totalmente normais, como nós aqui. Todo mundo tem esse poder. Acontece que a gente não pode deixar o mundo apertar a gente começar a achar que não tem esse poder. Começar a ser massacrado por essas notícias negativas que assolam a gente todos os dias de manhã até a hora que a gente vai dormir. É roubo, é morte, é assassinato, é difícil, não estou falando que é fácil, não estou dizendo isso. Mas e a força de cada um de nós?